Audio Jungle. Melina Fachin, uma das filhas do ministro do STF Edson Fachin, professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, assinou o manifesto pelo impeachment de Jair Bolsonaro. 247 Uma das filhas do ministro Edson Fachin, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, assinou nesta quarta-feira, 27, um manifesto de professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná que pede o imediato impeachment de Jair Bolsonaro. A informação é da jornalista Mônica Bergamo. Em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, Melina Fachin é professora de Direito Constitucional da universidade. O sócio dela, Carlos Eduardo Pianovski, também endossou o documento. Ele é professor de Direito Civil. O movimento foi organizado autonomamente pelos professores. É uma iniciativa de cidadãos que percebem os problemas que condutas do presidente têm causado, notadamente em relação à saúde pública e à democracia, afirmou Pianovski à coluna de Mônica. No dia 23 de janeiro, 1,4 mil alunos da USP, incluindo juristas como Dora Cavalcanti, Igor Tamazauskas, Per Paulo Bottini, Aloísio Lacerda Madeiros e os professores da Casa Sebastião Tojal e Helena Lobo, assinaram também um manifesto exigindo a saída de Bolsonaro do poder. Leia a íntegra do manifesto assinado por Melina Fachin. As professoras e os professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, diante dos diversos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, manifestam-se pela abertura do processo de impeachment e de seu julgamento político. Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro vandaliza a Constituição de 1988 ao fragilizar nosso sistema democrático com ataques infundados às instituições, notadamente as de controle e investigação. IBAMA, FUNAI, ICMBio, COAF e Polícia Federal são os exemplos mais recentes e permanentes. O presidente da República atenta expressa e publicamente contra o livre exercício dos demais poderes, ataca a imprensa livre, e incentiva e apoia a perseguição a jornalistas e intelectuais que fazem um debate público e transparente sobre seu governo. Com o advento da pandemia do novo coronavírus, Jair Bolsonaro passou a violar, individual e institucionalmente, o direito fundamental à saúde de todas e todos os brasileiros ao estabelecer uma política de governo e de Estado organizada pelo não combate à Covid-19. Assim agindo, também prejudicou a diplomacia brasileira estratégica e comercialmente, tornando o Brasil um pária. Diante de tudo isso, massivas violações a direitos humanos e evidentes e sucessivos crimes de responsabilidade que merecem, urgentemente, apuração, processamento e julgamento. Cerca de 700 docentes de direito e egressos das Universidades Federais de Minas, UFMG, do Rio, UFRJ, e da Universidade de Brasília, UNB, assinaram um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Estudantes da USP já haviam pedido o afastamento dele. Assim como os panelaços deste mês, o Fora Bolsonaro ganha cada vez mais as ruas. 247 Cerca de 700 docentes de direito e egressos da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, da Universidade de Brasília, UNB, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, assinaram um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Os professores apontaram omissão quanto à implementação de políticas públicas e a aceitação de consensos científicos que pudessem evitar a ocorrência de mais de 210 mil mortes por Covid-19. Fazendo do Brasil um caso peculiar quanto à genocida condução da crise sanitária global. O relato foi publicado pela coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo. Professoras e professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, UFPR, lançarem um manifesto pelo impedimento do comandante do Planalto. O texto contou a assinatura de Melina Fachin, professora de Direito Constitucional da Universidade e filha do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin. Com o advento da pandemia do novo coronavírus, Jair Bolsonaro passou a violar, individual e institucionalmente,
o direito fundamental à saúde de todas e todos os brasileiros ao estabelecer uma política de governo e de Estado organizada pelo não combate à Covid-19. Assim agindo, também prejudicou a diplomacia brasileira estratégica e comercialmente, tornando o Brasil um pária. Diz o texto. Além de professores, jovens também pediram o afastamento de Bolsonaro, como os engenheiros da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, e 700 ex-alunos de medicina da USP. Pedidos de impeachment, antes feitos por políticos da esquerda, já ganham as ruas. No dia 15 deste mês, várias cidades brasileiras tiveram panelaços exigindo fora Bolsonaro, em consequência da falta de coordenação para implementar medidas de prevenção e combate ao coronavírus. De acordo com o PDT, Jair Bolsonaro teria cometido peculato e prevaricação. O governo federal comprou R$1,8 bilhão em alimentos no ano passado, alta de 20% na comparação com o ano anterior. Leite condensado aos milhões enquanto falta oxigênio. Que os responsáveis sejam punidos, afirmou Ciro Gomes. 247 O PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, para investigar os gastos do governo Jair Bolsonaro com alimentação. O partido considera que os valores são exorbitantes. De acordo com a legenda, Bolsonaro teria cometido peculato e prevaricação. O governo comprou R$1,8 bilhão em alimentos no ano passado, alta de 20% na comparação com o ano anterior. Como se vê, o montante de dinheiro público gasto nas aludidas compras não guarda sintonia com a natureza, nem tampouco com a quantidade de pessoas que porventura consumirão os produtos, o que indica a ocorrência de prática criminosa. Diz a ação. Gastos foram R$15,6 milhões apenas em leite condensado em 2020, R$6,6 milhões com bombom, R$2 milhões com chiclete e R$1 milhão em alfafa. O PSOL também havia protocolado um pedido de investigação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre o escândalo dos alimentos. Juristas indicam que o Supremo Tribunal Federal, STF, tem uma oportunidade histórica de fazer justiça e votar a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e declará-lo parcial na condução da chamada Operação Lava Jato. O próprio STF prevê que o caso será concluído no primeiro semestre deste ano. 247 O Supremo Tribunal Federal, STF, tem uma oportunidade histórica de fazer justiça e votar a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e declará-lo parcial na condução da chamada Operação Lava Jato. O próprio STF prevê que o caso será concluído no primeiro semestre deste ano. Moro é julgado suspeito na condução da Lava Jato por promover uma cruzada contra o ex-presidente Lula, com o objetivo de tirá-lo da disputa presidencial de 2018 para beneficiar Jair Bolsonaro. Com essa decisão do STF, todos os processos da operação deverão ser anulados. Os participantes do programa Pauta Brasil, o julgamento de Lula, exibido na TV 247, destacaram a importância de o Supremo punir o ex-juiz não apenas para anular os processos da Lava Jato, mas para impedir que as ilegalidades de Moro, impunes, passem a servir de guia em futuros processos. Participaram do programa Dora Cavalcante, advogada criminalista e conselheira do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Alberto Toron, advogado criminalista e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Lênio Streck, jurista, professor de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito, Marco Aurélio de Carvalho, fundador do Grupo Prerrogativas e da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e especialista em Direito Público. Todos fazem parte do Grupo Prerrogativas e participaram da feitura do livro das suspeições. Eu me deparei com a parcialidade de Moro. O momento exato que para mim ficou patente a ilegalidade foi em julho de 2015, quando ele apresentou uma denúncia instruída por documentos bancários obtidos na Suíça e que a gente sabia que era impossível chegar naquele prazo. O pedido do Departamento de Recuperação de Ativos acabara de chegar à Suíça. Depois
o indeferimento sistemático aos pedidos da defesa para analisar o procedimento. E depois a gente vê as revelações da Vaza Jato. Ficamos chocados, afirmou a advogada Dora Cavalcante. À época do episódio relatado, Dora defendia um dos executivos da Odebrecht. Foi uma tempestade perfeita, disse o criminalista Lenil Streck. O julgamento começou pelo fim, ou seja, a condenação do presidente Lula. Provas contrabandeadas, clandestinas. Enfim, um conjunto de coisas que foi acontecendo que culminou na mudança de poder no Brasil. O cinismo sempre é doloso. Atacou. Na questão do impedimento do presidente, é atribuição do presidente, da Câmara, analisar esses pedidos. Não quero fazer do pedido de impedimento uma bandeira da minha candidatura, disse o deputado federal Baleia Rossi. 247. O deputado federal Baleia Rossi, MDB-SP, disse que não irá fazer do impeachment de Jair Bolsonaro uma bandeira de sua candidatura à presidência da Câmara. Na questão do impedimento do presidente, é atribuição do presidente, da Câmara, analisar esses pedidos. Não quero fazer do pedido de impedimento uma bandeira da minha candidatura, disse Rossi em entrevista ao programa Roda Viva. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo. Segundo ele, a análise dos pedidos de impeachment foi um compromisso firmado com todos os partidos que integram a Frente Ampla. Se Deus permitir que eu seja eleito presidente da Câmara dos Deputados no próximo dia 1º de fevereiro, eu vou analisar os pedidos, afirmou o parlamentar. Rossi disse ainda que não tem conhecimento dos pedidos de afastamento que já foram protocolados, mas tem a obrigação de analisar cada um dos pedidos à luz da Constituição. No final de semana, ele havia usado as redes sociais para dizer que, caso eleito, irá analisar com equilíbrio os pedidos de impeachment. O compromisso é cumprir a Constituição. Como presidente, não abrirei mão de minhas funções. Analisarei com equilíbrio os pedidos. Por quê? Arthur Lira engavetaria sem cumprir seu papel com independência. Existe algo combinado entre o Planalto e Lira neste sentido, postou o MDBista no Twitter.